Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Olá, amados, olá, abençoados de Deus. Mais uma vez estamos aqui com o seu programa Falando de Vida. Que alegria, né? A semana parece que demora tanto para passar. Eu espero tanto por este momento, por esta hora, de estar até aí, chegando até a sua casa, anunciando o Evangelho de Deus ao seu coração, levando as boas novas do Senhor para você. Como cita o nome do nosso programa, Falando de Vida. Aqui é proibido falar coisas ruins. Aqui sempre nós temos a boa mensagem, a boa palavra, o Evangelho de Deus ao seu coração, aquela palavra que verdadeiramente vai trazer muitos benefícios, muitos resultados para a sua vida. Desta feita, eu gostaria de ler com você o que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Nós vamos ler Tiago do 12 até o 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixa eu passar um adendo aqui muito importante acerca do conhecimento da graça. Esses dias mesmo, né, nós temos recebido muitas correspondências. Um abraço para todo o povão do Brasil que está acompanhando o programa Falando de Vida. Agradeço muito pela sua audiência. Muitas ligações do Nordeste, principalmente, né? Pessoas da Bahia, do Ceará, entrando em contato conosco aqui no programa Falando de Vida. E uma das perguntas que me fizeram esta semana foi uma pergunta muito interessante. Perguntaram, bispo, por que a comunidade cristã Amor e Graça ela prega diferente das outras igrejas? Por que não é o mesmo evangelho? Por que não é a mesma palavra que se é pregada em outras igrejas? Afinal de contas, só o Senhor está certo e todos estão errados? Todos estão certos, só o Senhor está errado? Como funciona essa síntese, né? Esse segmento que a comunidade cristã Amor e Graça caminha? E vai ser muito prazeroso para mim estar explicando para você por que nós pregamos o Evangelho da Graça. Sabia que quando Jesus ele vai à cruz, morre e deixa o Evangelho para os seus discípulos, escolhendo futuramente o apóstolo Paulo como 12º apóstolo, em lugar de Judas Iscariotes, né, que foi o traidor, Jesus ele traz o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, esse que nós pregamos aqui. Mas, bispo, por que esse Evangelho, então, ele não é pregado em todas as denominações? Nas demais denominações não é pregado o que o Senhor prega aqui no programa Falando de Vida? É muito simples. Você nunca pode se esquecer que houve a grande época da Inquisição Católica. Chegou um tempo, né, depois de vários anos, que Jesus já havia dado a sua vida por nós, que os apóstolos também já tinham partido, todos os apóstolos já tinham morrido, mais ou menos em meados do ano 320 depois de Cristo, surge um imperador, né, todo o evangelho conhece essa história, e ele forma a igreja única. A igreja, a partir daquele momento, seria universal, ou seja, todos poderiam adorar, o judeu não precisaria mais correr dos soldados, não precisaria mais morrer nas arenas, desde que se afiliasse à igreja soberana, a igreja que nascia a partir dos cuidados do imperador naquela época. Então surge aí, em 323 mais ou menos, a Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir deste momento, todos teriam que adorar, né, que fossem adorar a Deus, teria que ser por intermédio da Igreja Católica Apostólica Romana. Só em 1500 depois de Cristo, né, muitos anos depois, ou seja, mais de 1000 anos de Inquisição, surgem os primeiros protestantes que fundam o movimento evangélico nos dias atuais. Calvino, Lutero, esses homens que você já ouviu falar, né, homens que você que tem curso de teologia, já aprendeu sobre isso na faculdade. Então eles vêm com o movimento protestante e fundam a igreja evangélica que existe nos dias de hoje, que veio através desse movimento protestante. Só que esse movimento protestante, ele não traz as bases bíblicas de Atos, dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Ele traz as bases católicas. E aí houve essa grande diferença do evangelho que hoje o evangélico prega e o evangelho da Bíblia. Se você pegar o evangelho da Bíblia, você vai reparar muitas coisas diferentes as quais os evangélicos hoje pregam, né? E isso é uma pena, porque se Jesus tivesse deixado o evangelho, os apóstolos, seguido com este evangelho, e este evangelho tivesse sido trazido até os dias atuais, você teria hoje o evangelho da graça. Todas as igrejas pregariam o evangelho da graça. Mas como houve, infelizmente, a época da Inquisição Católica, né? O evangelho que surgiu depois de 1500
ele foi, podemos dizer, um evangelho corrompido, infelizmente. Um evangelho que hoje traz muitas contradições quando você ouve um pastor falar, quando você ouve um pregador ir numa televisão, numa rádio, do que o que está escrito na Bíblia. Como, por exemplo, que nós vamos abordar, né, aqui no dia de hoje. Você vai ler, simplesmente você vai fazer esta leitura comigo e você vai ver que é simples, que é fácil de você entender, de você identificar o que está escrito na Bíblia. Não precisa nem de um tradutor, mas quando você ouve um crente falando sobre isso, você vai ouvir uma coisa completamente diferente daquela que está escrito. Vamos à leitura da palavra de Deus? Abre a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja aqui, que claro, não está simples essa leitura para você? Primeiro ele fala sobre a perseverança, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, né, a situação difícil, a tribulação, porque depois de você passar pela tribulação, você vai ter a grande conquista, a grande vitória que o Senhor prometeu, a coroa da vida a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Isso não é segredo para ninguém. Todo evangélico, todo cristão, todo católico, né, sabe que depois que passa pela tribulação e ora a Deus com fé, clama ao Senhor, que terá sua resposta, que terá sua vitória, que Deus vai fazer justiça, que vai ministrar poderosamente em favor da sua vida. Isso não é mistério para ninguém, graças a Deus, né? Pelo menos as igrejas, elas são unânimes neste propósito, neste pensamento. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 13, aí você já vai começando a ver a distorção do evangelho. Porque quase todas as denominações evangélicas, infelizmente, elas citam o quê? Você está passando uma tribulação? Você está passando um problema? Meu irmão, ou é Deus que está provando a sua vida, ou é o diabo que está nos teus caminhos. É uma dessas duas alternativas, né? Se o diabo está na sua vida é porque você pecou. E se Deus também está jogando uma maldição aí, uma coisa ruim na sua vida, é porque você também fez algum pecado, você cometeu alguma coisa errada. Sempre assim, né? Ou seja, os pastores querem justificar o problema de seus membros, a situação difícil que eles passam, jogando no pecado ou no diabo, né? Algum erro que você cometeu, alguma falha que você cometeu, por isso que você está passando por isso. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Como esses dias chegou uma irmã lá na comunidade cristã por graça, muito doente, há mais de 20 anos de uma denominação, e ela falou: bispo, na minha igreja eu fui falar lá com os responsáveis, né? Eu fui falar com as autoridades lá da igreja e eles falaram que isso era uma aprovação de Deus. Uma irmã revelou que era uma aprovação de Deus. Eu falei: como é que pode Deus provar, ainda provar com uma doença? Mas espera um pouquinho, então quem está certo? É o que está aqui na palavra de Deus ou é o que está sendo pregado por aí? Mas por que se prega isso? Aí que é a questão. Por que se prega isso? Porque, infelizmente, nesses 1.200 anos de dominação católica, onde imperou a doutrina católica, o evangelho ficou guardado, o evangelho ficou encoberto, o evangelho ficou obscuro, né? E, infelizmente, Lutero, Calvino protestaram, sim, contra a Igreja Católica. Sim, foi aquele protesto, né? Não podemos dizer que foi um protesto, mas foi um protesto. Protestantes, né? Protestaram. Mas não surgiu, não trouxeram as bases bíblicas, não se reuniram em concílio para levantar a Igreja de Atos novamente, né? Não se uniram para trazer o Evangelho da Graça, aquele deixado pelo Senhor Jesus, mas trouxeram um Evangelho com bases católicas, né? Com bases de punição, de condenação, de confissão dos pecados aos padres, aos pastores, ou seja, aquelas bases, né, católicas, elas se entranharam
na igreja evangélica e até hoje elas vão seguindo junto com o evangélico. Então o evangélico precisa parar com esse negócio, né? Poxa, vamos começar a seguir o que está escrito na palavra de Deus. Sabe por que nós somos muito criticados da comunidade cristã Amor e Graça? Que nós temos um zelo muito grande pelo que está escrito, pelo que está aqui na palavra, e não em versículos isolados, como algumas igrejas fazem, mas em um contexto bíblico. Um contexto bíblico. Veja, está escrito aqui, ó, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Né? Ah, bispo, é claro que não é Deus que tenta, é o diabo. Né? É o diabo que coloca o problema. É o diabo que coloca a situação difícil, é o diabo que coloca a pedra de tropeço na vida do irmão, é o diabo que faz essas coisas. Também não é diabo, aqui não está escrito isso. Ó, ele fala assim, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Como que acontece a coisa? Por que você passa a tribulação, a angústia, a depressão, o problema? Você cobiça, o que é cobiçar? Você deseja algo que não é muito legal, algo que não vai fazer bem para você, algo que não vai produzir efeitos. Você quer aquilo, o seu coração cobiça, você deseja. Você não ora a Deus para saber se é a vontade dele ou não. E, logicamente, você depois vai colher as consequências daquilo que você plantou. Você cobiçou alguma coisa que não era da vontade de Deus. Você não quis saber da vontade de Deus. Você foi naquela meta, foi naquele propósito, falou, não, eu quero para mim, eu quero de qualquer maneira, e você entrou nisso de cabeça, resultado, você vai colher as consequências disso. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta atrai e seduz, e ele fala assim, ó, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ou seja, traz a morte na vida da pessoa. Então, assim, muitas pessoas têm passado por problemas, tribulações, angústias, depressões, tristezas, e você não pode mais continuar nesse aspecto, você não pode mais continuar vivendo essas coisas na sua vida. Meu irmão, é como nós sempre temos levantado a bandeira aqui no programa Falando de Vida. É momento do povo cristão se levantar, é momento do povo cristão receber que existe um Deus maravilhoso, que tem um evangelho para você, que Deus ele veio para te dar vida e vida em abundância, que você está aqui para reinar e principalmente ser um praticante da palavra de Deus. Até quando, meu irmão? Olha, certa feita, eu gosto muito dessa história e eu gostaria que você lesse porque ela é verídica. Chegou até Jesus um grande homem da Bíblia. Porque muitas igrejas dizem assim, aos fariseus e saduceus, eles não praticavam a Bíblia. Pelo contrário, se você é um conhecedor de teologia, você sabe que os fariseus e saduceus eram os praticantes da palavra. Eles guardavam a Bíblia até demais. Eles eram puros guardadores da lei. Então eles seguiam a lei de Moisés à risca, praticavam. E chegou desses homens, um dos principais ali dos judeus, chamado Nicodemos, e falou, Senhor, eu admiro o teu evangelho, como muitos estão fazendo. Estamos recebendo ligação de vários pastores, ligando, parabenizando pelo programa, pela palavra. Meu irmão, Nicodemos fez isso também. Chegou para Jesus, falou, Jesus, olha, eu sei que o Senhor é um grande homem de Deus, que ninguém poderia pregar isso que o Senhor prega se Deus não estivesse contigo. E começou a falar. Sabe o que Jesus disse para ele? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você, infelizmente, nasceu da religião. Jesus falou, ó, você é nascido de carne. O que é ser nascido da carne? Você foi doutrinado segundo a carne. É como um time de futebol, é como a igreja do pai. O pai sempre passa isso para os filhos. Né? Os pais, a mãe, torce para o time. Geralmente o filho vai torcer para aquele time também. É de uma religião, o filho vai ser. Isso é nascido da carne. Ou seja, você foi doutrinado segundo a carne. Aí Jesus falou, agora, Nicodemos, você tem que nascer segundo o Espírito, nascer de novo. Você tem que nascer uma nova criatura. Você tem que nascer do Espírito, seja do chamado de Deus, daquilo que Deus ele tem para você. E você tem que ser assim, meu irmão. Se você quiser uma nova vida, uma vida transformada, se você quiser uma vida de bênçãos, se você quiser uma vida de conquistas, você tem que nascer aqui, ó, a partir de hoje dessa palavra. Você tem que conhecer o Evangelho profundamente, você tem que se aprofundar nas grandezas de Deus, parar de seguir o que o homem está ensinando para você, né? Doutrinas de igrejas,
que levam você a tantas fantasias, a tantos dogmas que você sabe que não está escrito na Bíblia, mas você pratica. Por quê? Porque você nasceu da carne. Jesus falou: Nicodemos, nasce de novo. O que é nascer de novo para você, meu irmão? Apaga tudo isso que você aprendeu, esses anos todos de religiosidade, e comece a aprender com o que está escrito aqui na Bíblia. Quando você começar a praticar essa palavra, você verá como que a sua vida será uma fonte de bênçãos, como a sua vida será uma fonte de conquistas, como você será um grande abençoado de Deus, porque foi para isso que Jesus morreu. Você sabia que Jesus morreu para que você tenha vida, para que você seja feliz, para que você tenha as suas conquistas, para que você seja uma pessoa abençoada? Você sabia que Jesus deu a vida dele para que hoje você viva na plenitude de vida? Eu não admito, meu irmão, um cristão, um crente dentro de uma igreja e sofrendo. E eu sei que quando uma pessoa está dentro da igreja e a vida dela está lá para baixo, é porque, infelizmente, ela está seguindo doutrinas de homens. Ela vem com a tradição ali de Lutero, de Calvino, que protestaram sim contra a Igreja Católica, só que protestaram fundando o protestantismo com raízes católicas, não o protestantismo lá da Bíblia, de Atos. A comunidade cristã Amor e Graça está aqui hoje pregando para levantar novamente o Evangelho, para trazer o Evangelho verdadeiro, da palavra, da graça de Deus, o Evangelho que verdadeiramente ressuscita, abençoa, o Evangelho que transforma. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ser alguém nessa vida, um conquistador, você tem que viver o que está aqui na palavra, você tem que viver a plenitude de Deus nos seus caminhos, você tem que começar a partir de hoje a fazer um estudo profundo da palavra e querer saber o que está escrito aqui, não o que a tua igreja te ensinou, não o que o teu pastor te ensinou, porque ele veio doutrinado, ele também aprendeu do pai dele, ele também aprendeu de um antecessor dele. Você precisa aprender o que está aqui na Bíblia, meu irmão. Na palavra de Deus está aqui escrito, ó, Deus não tenta ninguém, diabo não tenta ninguém. O que tenta é a nossa própria cobiça. É quando você cobiça a coisa errada, é quando você vai em busca de algo que não é da palavra de Deus. Você quer viver a plenitude desse evangelho na sua vida? Faça como Nicodemos, né? Como Jesus, aliás, orientou para Nicodemos. Nicodemos não fez, que lá para frente em João você encontra Nicodemos de novo entre os fariseus. Ele não fez, mas Jesus aconselhou: Nicodemos, você quer herdar o reino de Deus? Tem que nascer de novo. Joga o que você aprendeu no lixo. Joga, tudo que você aprendeu foi segundo o homem. Agora, Nicodemos, vem aprender de mim, de Jesus. Aprenda de Jesus. E você verá, meu irmão, minha irmã, que a sua vida será uma fonte de bênçãos. Eu convido você a viver o Evangelho da graça de Deus, a palavra da graça de Deus na sua vida, pois essa sim vai transformar completamente os teus caminhos. Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Temos aqui minha irmã que vai relatar o seu testemunho. Seu nome? Rita. O que aconteceu com você, Rita? Tudo de bom na minha vida, depois que eu conheci a comunidade cristã. Tudo de bom tem acontecido na minha vida, em trabalho, em família, em tudo. Eu só tenho que agradecer por estar aqui e ter conhecido essa bênção na minha vida, que é essa casa. Quanto tempo você está aqui conosco? Há 7 anos. 7 anos mudou muita coisa na sua vida? Tudo mudou, tudo. Minha família, meu trabalho, montei meu próprio negócio na minha casa e estou muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus todo dia por estar aqui, por ter essa grande bênção na minha vida. Precisou fazer alguma campanha, pagar a promessa, precisou fazer um voto com Deus, ou só de você viver a palavra, a graça, tudo já mudou na sua vida? Quando eu vivia em outras igrejas, eu fazia isso aí, mas aqui não preciso fazer nada, porque aqui eu vivo pela palavra, pela bênção, e não por voto nem por outras coisas. Eu vivo pela graça de Deus mesmo na minha vida. Amém, graças a Deus. Estamos apresentando Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana.
A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da libertação total. Você não aguenta mais fazer correntes, votos com Deus e campanhas? Suas orações não trazem resultados? Então venha para o domingo da libertação total. E nesta reunião você tomará posse de sua libertação. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Ouça a Rede Amor e Graça em 88,5 FM ou pelo site amorigraca.com.br. Rede Amor e Graça, a rádio da família cristã. Voltamos a apresentar Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Amados de Deus, estamos de volta com o seu programa Falando de Vida e você não pode deixar de estar comigo neste grande domingo dos filhos de Deus, domingo de libertação. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu faço um desafio. E olha, todas as pessoas que estão recebendo este desafio na comunidade cristã Amor e Graça estão saindo com as suas respostas, hein? Eu desafio você, eu quero desafiar você. Libertação em uma só reunião. Bispo, como é que acontece esse milagre? Eu estou numa campanha de libertação há anos e anos e anos. Eu garanto para você, eu dou minha palavra para você que você vai se libertar em uma única reunião. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia. Leia aí, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, se você estiver neste domingo na comunidade cristã Amor e Graça, a palavra vai te libertar. Sabe por quê? Mais um erro doutrinário, mais um erro, né, do novo, entre aspas, do novo evangelho. Não aquele evangelho de Jesus, mas o evangelho dos dias atuais. Né? O que está escrito na Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que te liberta? A verdade, conhecer a verdade. Corrente, campanha, oração não liberta. A oração não liberta, você sabia? O que liberta a pessoa é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, neste domingo, eu estarei esperando por você na nossa sede no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243, às 9 horas da manhã, pertinho ali da Rua Bresser, próxima à Rua Jolie. Depois, 10 horas da manhã, eu estarei com você em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Caixa Econômica Federal, pertinho ali da Paulo Facini. E às 18 horas, em São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito, 218, esquina com a Avenida Nordestina. E lembrando para você da Lapa que estaremos com você 10 horas da manhã na Rua Clemente Álvares 352, ali no centro. Olha, eu faço esse desafio com você. Você quer alcançar as promessas de Deus, a sua libertação total e completa. Você quer ser a pessoa mais feliz da face dessa terra. Domingo agora, você vai estar comigo na Avenida Celso Garcia 243 no Brás, na comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, e eu tenho certeza, a sua vida será uma bênção. Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Ouça a Rede Amor e Graça em 88,5 FM ou pelo site amorigraca.com.br. Rede Amor e Graça, a rádio da família cristã. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da libertação total. Você não aguenta mais fazer correntes, votos com Deus e campanhas? Suas orações não trazem resultados? Então venha para o domingo da libertação total. E nesta reunião você tomará posse de sua libertação. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando em contato conosco, né? Através do WhatsApp, você que está ligando para nós, você que está pegando mais informações sobre a comunidade, continue ligando, continue participando. O telefone aqui simplesmente não para de tocar nos estúdios aqui, eu recebi informação. Muitas pessoas estão entrando em contato conosco, aí eu assistindo o programa Falando de Vida. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado, você que tem contribuído com o programa Falando de Vida, você que já fez o seu depósito. Tem pessoas que elas mesmo sem receber os presentes que nós enviamos, elas estão depositando, ajudando, contribuindo com o programa Falando de Vida. Por quê? Porque querem uma igreja como a comunidade cristã Amor e Graça no seu estado
na sua cidade, no seu bairro, né? E isso é muito nobre, porque você quer viver a palavra, você quer viver a verdade. Você cansou de ser enganado e enganar as pessoas. Então você quer contribuir para que o Evangelho permaneça no ar, o Evangelho da graça de Deus. Todas as pessoas que nos ajudam com uma oferta de R$50 ou mais, nós estamos enviando para as pessoas 2 presentes. O CD, A Oração que Não Falha, e este livro que eu gostaria de recomendar para todas as pessoas, que se chama Os Mistérios da Criação. O dia que você ler este livro, Os Mistérios da Criação, é um livro curtinho, você consegue ler este livro, numa semana você já consegue ler e compreender ele completamente. Você vai ter uma nova visão sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Como é gostoso, como é importante você saber como que o mundo foi criado, por que Deus criou o mundo, o que aconteceu com os dinossauros. Sabia que o dinossauro existiu? Você chega para um cientista e ele fala, dinossauro existiu. Não, não existiu, a Bíblia só tem 6.000 anos. Como é que você explica isso para uma pessoa que te interroga acerca deste tema? Então você quer o CD, A Oração que Não Falha, e o livro Os Mistérios da Criação? Se você me ajudar com R$50 ou mais, eu vou estar presenteando você com este livro e esse CD. E você que pode me ajudar com uma oferta de R$100 ou mais, além do livro e do CD, eu também estarei enviando para você a Bíblia, letra maior, fonte de bênçãos, esta Bíblia que nós utilizamos na comunidade Cristã Amor e Graça, e um maravilhoso DVD, Como Orar em Graça. Que coisa maravilhosa, né? Esse DVD muito bacana, ele ensina tudo sobre oração e você ainda vai ganhar essa linda Bíblia. Se você puder contribuir com o programa Falando de Vida, nos ajude. Bispo, eu não posso ajudar com isso, mas eu gostaria de dar uma oferta de R$10, de 5, de R$1. Eu gostaria de semear R$15, R$20. Eu gostaria de ajudar o programa Falando de Vida. Então, pegue aí uma dessas contas que estão passando aí na TV, né? Você está anotando aí o número das contas? Pegue o número de uma dessas contas e contribua com o programa Falando de Vida. Você vai ver como Deus vai trazer grandes bênçãos, ricas bênçãos sobre a sua vida, e você vai estar ajudando essa programação a permanecer no ar. E eu declaro, hein, já no presente, Deus vai retribuir 100 vezes mais tudo que você está semeando para o programa Falando de Vida. Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Ouça a Rede Amor e Graça em 88,5 FM ou pelo site amorigraca.com.br. Rede Amor e Graça, a rádio da família cristã. Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Muito bem, amados de Deus, e assim estamos chegando ao final do programa Falando de Vida. Olha, eu quero que você entre em contato conosco através do WhatsApp que você está vendo aí, vou passar o número para você, 96504 9910, 96504 9910, ou você ligue agora para nós, 2698-6686. Lembrando que o prefixo é 11, porque este programa ele é feito diretamente de São Paulo. Se você ligar para nós, nós estaremos retornando a sua ligação ainda hoje. E no WhatsApp também, se você mandar uma mensagem, nós respondemos todas as mensagens. Nenhuma mensagem fica sem resposta. Você quer conversar com o Bispo? Quer conhecer mais sobre a comunidade Cristã Amor e Graça? Entre em contato conosco através do WhatsApp ou também do nosso telefone. Vamos ao momento da oração? Senhor Deus e Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor colocou para assistir esta programação. E que verdadeiramente, ó Deus e Pai, as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida desta pessoa. Como está escrito na Tua palavra, meu irmão, seja Tu uma bênção. Eu declaro que a palavra de Deus se cumpre na sua vida, declaro você uma bênção. Amém e graças a Deus. Muito bem, que pena, né? Chegamos ao final de mais um programa Falando de Vida, mas olha, na semana que vem, neste mesmo horário, estaremos de volta com mais uma programação especial para você. E não esqueçam, eu quero esperar por você neste domingo agora na comunidade Cristã Amor e Graça. Venha conhecer o Bispo Emerson, eu quero conversar com você, quero explicar a Bíblia para você, quero mostrar que você pode ter uma vida de bênção, de conquistas, que o sobrenatural pode acontecer nos teus caminhos. Você quer viver o melhor dessa terra, você quer viver o melhor do Evangelho, você quer ser um grande conquistador de bênçãos. Então, não perca, domingo agora você vai estar na comunidade Cristã Amor e Graça e a sua vida será uma bênção. Tchau para todos, obrigado pela sua audiência,
A semana que vem estamos de volta com você no Falando de Vida. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta Programa Falando de Vida, com Bispo Emerson Viana. Muito bem, amados de Deus, ouvintes do programa Falando de Vida, que bom estarmos aí com você nesta programação muito especial. É um prazer estar levando esta programação aqui para todo o Brasil. Você que me assiste aí de todos os cantos desse maravilhoso Brasil, quero dizer que você é um abençoado de Deus, que o Senhor te ama, que você é um escolhido, que tudo colabora para o seu bem. Como diz o nome do nosso programa, Falando de Vida. Sempre aqui você terá um conhecimento profundo da Bíblia, sempre você terá uma palavra de vida, uma palavra que vai levantar, que vai trazer paz ao teu coração. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta.